E agora nós vamos à nossa última aula de Química Inorgânica, que envolve as reações dentro da Química Inorgânica. A nossa primeira divisão é como olhar para uma reação e saber classificá-la. É uma questão normalmente fácil, mas bastante comum nos vestibulares. Observe, o que é uma reação de síntese? Uma reação de síntese ou adição é quando nós temos dois ou mais reagentes se unindo, formando um subproduto. Vamos estudar algumas reações de síntese, mas quando a gente estudou óxidos, já apareceram algumas. Um óxido básico reage com água formando uma base, isso é uma síntese. Um óxido ácido reage com água formando um ácido. Observe, isso são reações de síntese. Uma reação de análise é também chamada de decomposição. Análise ou decomposição é uma reação onde um reagente se quebra formando dois ou mais produtos. Olhem como lise está embutido aqui. Lise significa quebra. Eu vou fazer a quebra de uma substância formando duas ou mais substâncias mais simples do que ela, a partir dela. Uma reação de simples troca também é chamada de deslocamento. O que eu preciso ter? Uma substância simples fazendo parte dos meus reagentes. E ela vai deslocar um dos elementos da substância composta. E por último, a dupla troca, onde eu tenho uma troca de cátions. Duas substâncias compostas vão trocar os seus cátions. O A vai para o lugar do X e o X vai para o lugar do A. Isso nós vamos ver agora aqui na projeção, estudando todas essas reações envolvidas neste processo. Vamos uma por uma, caso a caso, discutir os principais exemplos envolvidos na química inorgânica, que é o nosso assunto da agora. Aqui alguns exemplos de reações da química inorgânica evidenciadas, onde eu tenho efervescência, um sal de frutas em água, uma reação onde a formação de um precipitado, uma reação que libera um gás. Então temos vários tipos de reação e vamos discutir alguns desses modelos na ordem que nós vimos agora. Em primeiro lugar, uma reação de síntese. Duas ou mais substâncias se unem para formar um único produto. As principais reações de síntese são aquelas reações que ocorrem na formação da chuva. Então assim, uma chuva tem pH 6, posso chamá-la de ácida? Não, não pode. Por que não, se o pH é menor que 7? Porque uma chuva, para ser considerada ácida, ela precisa ter pH menor que 5, porque ela precisa ter ácido sulfúrico. No ambiente normal, no ambiente não poluído, tem gás carbônico, gente. O gás carbônico é da respiração dos seres vivos. Se tiver um capim, tem gás carbônico no ar. E se tiver gás carbônico no ar, nós vamos ter a formação do ácido carbônico, que vai fazer parte de uma chuva em ambiente normal, não poluído. Para eu chamar uma chuva de ácida, eu preciso ter enxofre na parada. O enxofre é um elemento químico que ocorre no nosso planeta junto com o carbono. Então nós encontramos enxofre no carvão, encontramos enxofre no petróleo. Quando se destila o petróleo, a fração que leva o enxofre com ele é o óleo diesel. E nós utilizamos o óleo diesel para mover veículos pesados. Nós usamos o óleo diesel para motor de 2 tempos, de caminhão, de ônibus. E portanto, nós liberamos enxofre para a atmosfera quando numa termoelétrica nós queimamos carvão ou quando um veículo a diesel está andando pela rua. Esse enxofre é queimado junto com o combustível fóssil e vai para a atmosfera na forma de SO2. Esse SO2 no ar é um gás, se oxida formando SO3 e esse SO3 reage com a água da chuva formando ácido sulfúrico.
esse ácido sulfúrico vai atacar as estátuas de mármore, vai atacar o ferro das pontes, vai atacar a natureza. Junto com o ar é queimado também o nitrogênio. Então esta reação aqui de queima, ela também vai queimar o nitrogênio e vai se formar na atmosfera o NO2, que vai originar o ácido nítrico. Mas a natureza tem uma ironia. Esse NO2 que é gerado ali, ele é um catalisador desta segunda reação. Então a primeira reação, além de formar o SO2, ela também forma o NO2. E o NO2 catalisa a segunda. Portanto, eles garantem que na nossa atmosfera vai ter SO3 e que esse SO3 irá ser convertido em ácido sulfúrico. Existem lagos no Canadá que chega a ter pH 3 na sua água, um pH muito ácido pela presença do ácido sulfúrico. Isso então são as reações de síntese principais. Temos também aquelas que a gente já falou. Um óxido ácido reage com água formando um ácido, um óxido básico reage com água formando uma base. Todas essas reações estão presentes aqui nesse quadro porque elas são todas de síntese. Uma reação de análise, em geral, ela tem um fator que determina a ocorrência dessa reação, um agente externo. Se esse agente externo for o calor, eu chamo esta reação de uma pirólise. Aparece muitas vezes um triângulo embaixo ou em cima da seta, mostrando que houve aquecimento. Calcário, ao ser aquecido num alto forno, vai gerar cal e vai liberar gás carbônico. Esse gás carbônico vai para a atmosfera, poluir um pouco mais o nosso planeta, e esta cal vai ser usada na produção de cimento na indústria da construção civil. Um exemplo de fotólise é a decomposição provocada pela luz. Observe que essa reação não está perfeitamente ajustada, vamos pôr um meio ali. O que eu coloco em cima da seta para dizer que está ocorrendo uma fotólise? Eu coloco luz ultravioleta. A luz ultravioleta quebra muito, gente, reações de carbono. Então é muito comum ter um remédio numa caixinha onde vem escrito na caixinha: guarde ao abrigo da luz. Por quê? Para impedir que ocorra quebra de ligações. A eletrólise é um assunto para o nosso livro 3. A eletrólise é a decomposição provocada pela eletricidade. Em eletroquímica, nós vamos discutir eletrólise. No que ela consiste? Eu tenho sódio e cloreto, uma substância composta. Quando se formou a superfície do nosso planeta, o sódio deu um elétron pro cloro e eles viveram felizes para sempre. Uma força elétrica intensa fazendo a atração entre eles e criando o meu sal. Se eu quiser agora substância simples de sódio e de cloro, eu vou precisar que o cloro devolva o elétron que o sódio deu para ele quando se formou a crosta terrestre. O sódio quer o elétron de volta? Não. O cloro quer dar esse elétron? Também não. Então o que eu faço? Eu obrigo. Como? Eletricidade. Dou-lhe choque. Portanto, nós vamos usar a eletricidade para provocar a reação que não é a natural. A natural é a formação do cloreto de sódio. A decomposição do cloreto de sódio será uma reação forçada. O que eu boto aqui na seta? E minúsculo, V maiúsculo. EV significa elétron volt. Eu estou usando a eletricidade para decompor e, portanto, eu vou chamar a minha lise de eletrólise. E isso aqui são as reações chamadas de reações de análise. Uma reação de simples troca é quando eu tenho uma substância simples deslocando um dos elementos da substância composta. Bastante atenção aqui, isso é fundamental compreender. Eu tenho um cátion e um ânion. Eu tenho um cátion e um ânion. Se a substância simples for um metal, ele vai poder deslocar o cátion ou o ânion, dependendo da hora? É claro que não. Se esta substância for um metal, ela só irá deslocar o cátion.
ocupa o lugar do cátion e chuta ele. Por exemplo, o zinco não pode deslocar enxofre e oxigênio. Ele só pode deslocar o cobre. Ele é um metal e ele irá ocupar o lugar do metal na minha fórmula. Quando for um não metal, ele só pode deslocar o ânion. E ele, portanto, irá chutar este ânion, vai virar uma substância simples e ele vai sofrer uma troca. Ele vai se reduzir e ele vai estar agora na posição de um ânion. Observe, o flúor, ele não pode deslocar o cálcio. Ele é um não metal e ele irá deslocar o cloro, que também é um não metal. Quando a gente estuda eletroquímica, a gente discute muito melhor isso que eu vou explicar agora. Mas isso funciona bem legal. Eu digo assim, ó, como eu sei se uma determinada reação de simples troca ocorre? Eles vão me dar a série de reatividades. Pode me dar só um pedacinho, mas eles vão me dar a série de reatividade. O que está escrito aqui nesse quadro em rosa? Está escrito que o lítio é o mais reativo de todos esses elementos e que o ouro é o mais nobre de todos esses elementos. Isso é uma ordem de nobreza. Vem do mais ordinário, do mais reativo, do mais vil, até o mais nobre, o elemento químico menos reativo da linha. Quando eu quero analisar se uma determinada reação ocorre, eu penso, quem é mais nobre quer ficar sozinho. Aqui eu tenho o zinco e aqui eu tenho o cobre. Observe, o cobre está mais à direita na minha linha. O cobre é mais nobre que o zinco. Ele está sozinho? Não, ele está acompanhado. Mas nobre quer ficar sozinho. Vocês acham que os nobres querem se misturar com aquela plebe toda que tem ali? Não, é claro que não. O nobre quer ficar sozinho. Então vem o zinco e desloca ele para que ele agora fique sozinho. Cobre é mais nobre que o zinco, portanto o zinco chuta ele. A reação contrária não ocorreria. Por exemplo, eu digo assim para vocês, eu peguei o ferro e quero agora que ele desloque o cálcio. O ferro vai deslocar o cálcio? Não, o ferro é mais nobre que o cálcio, então ele não irá deslocá-lo. Quando é não metal, a ordem é bem legal, porque é uma ordem de eletronegatividade. Flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre é a ordem de eletronegatividade. O flúor é o mais reativo de todos, segue a linha, o enxofre é o menos reativo de todos. Então o flúor desloca todos e o enxofre não desloca nenhum, porque ele é o mais nobre dentro da linha dos não metais. Ok? Essa matéria é muito melhor explicada quando se estuda potencial de redução, e isso só é estudado dentro de um capítulo chamado eletroquímica. O último tipo de reação que nós vamos ter é a reação de dupla troca. E agora, gente, nós temos uma parte bem difícil, porque a gente não sabe todas as informações que parece que a gente precisa ter. Uma reação de dupla troca ocorre ou não, dependendo do produto. Quem define se uma reação de dupla troca ocorre é o produto formado no processo. Este produto pode ser a água, a reação ocorre, neutralização. Pode ser uma substância insolúvel ou pode ser uma substância gasosa. Se uma dessas três condições ocorrerem, existirem, a reação de dupla troca vai ocorrer. Se não, não. Primeira situação, a dupla troca onde ocorre a formação de água. São as reações de neutralização. Ácido base, sal mais água, óxido básico mais o óxido ácido mais a base. O que a química diz que essa reação vai ocorrer?
Porque ela vai formar uma substância que não ioniza, que é a água. Toda reação que vai formar um produto menos iônico, menos ionizado que os reagentes, irá ocorrer. Observe, o HCl sofre ionização, o NaOH sofre dissociação. A água, uma substância absolutamente molecular, cujo grau de ionização é baixíssimo, vai ficar molécula. E esta reação ocorre por causa da formação desta molécula. A segunda causa de ocorrência de uma reação de dupla troca é quando forma um produto insolúvel. E esta parte é um saco. Por quê? Porque parece que a gente tem que saber a solubilidade de todas as substâncias que existem e a gente não merece isso. Ácidos são todos solúveis, covalentes, moleculares, polares, solúveis. As bases, somente as do grupo 1 são completamente solúveis. E os sais? A solubilidade dos sais é tão variada que não merece decorarmos. Tem uma informação que, na minha opinião, é o ouro. Esta informação faz eu resolver qualquer questão que envolve sais, que está aqui. Todos os sais, todos os compostos do grupo 1 são solúveis. Aí eles vão lá e dizem assim, olha essa reação, ela ocorre. Por quê? A gente diz, porque um dos produtos é insolúvel em água. Como eu vou saber qual é? Sódio forma sempre composto solúvel, então deve ser o outro. E eles vão me dar os reagentes, eu vou montar os produtos, dupla troca, troquei a prata e o sódio de lugar e quero julgar qual é o precipitado. Não será o do metal alcalino, então é o outro. E dessa maneira a gente resolve esse tipo de questão, descobrindo, por exemplo, vou dar outro exemplo, Ki mais Pb NO3, 2. Que produto eu vou formar? 2K NO3 mais Pb e 2. Eu digo, essa reação formou um precipitado. Qual é? É o Pb2. Porque o potássio é um elemento do grupo 1. E todos os compostos do grupo 1 são solúveis em água. Então, sobrou para o outro. Sempre dessa maneira, a gente consegue resolver os exercícios envolvendo solubilidade. E a última causa é quando forma um produto volátil. E na realidade, é uma causa bem para um sal de carbonato. Carbonato de cálcio é o mármore. O ácido sulfúrico é a chuva ácida. Quando ocorre a minha reação, eu tenho a formação de ácido carbônico. Troca o H2 pelo cálcio. O CaO4 é o gesso, que esfarela. E o ácido carbônico que se decompõe. E a reação libera CO2. A PUC pergunta assim, por que quando a gente toma sal de frutas tende a arrotar? Olha o que acontece. O sal de frutas é o bicarbonato de sódio. No nosso estômago tem ácido clorídrico, que é o suco gástrico. Vai ocorrer a dupla troca. O sódio agora vai ficar com o cloro e o hidrogênio do ácido vai entrar ali e vai formar o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico se decompõe e ao sofrer decomposição ele vai liberar gás carbônico no nosso estômago. Então, por que tendemos a sofrer eructação ou arroto quando tomamos um sal de frutas? Porque liberamos gás carbônico. E com isso, nós temos todas as reações envolvendo a inorgânica.